um negócio fantástico. Existem pessoas que carregam o ambiente, sabia disso? Existem pessoas que carregam a atmosfera de Deus. Sabe, se você ouvir Benihim ao vivo, você vai ver o que DVD não mostra. Participei de alguns congressos, onde ele estava ministrando, e alguns pequenos, que isso é um privilégio. E de repente, quando aquele homem pega o microfone e começa a falar, a sensação que dá é que sopraram assim, arrancaram o ar antigo e botaram um ar novo, por causa da atmosfera que ele carrega. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você carregar a atmosfera do céu, se nós começarmos a entender isso, e eu vou explicar como a gente traz a atmosfera de Deus, mas olha só, se você entender isso, a gente vai cuidar mais da nossa atmosfera. E as pessoas vão ser impactadas, não é porque a gente pregou, é porque a atmosfera de Deus chegou junto com a gente. Os ambientes vão ser tocados, não é porque a gente levantou a mão e começou a orar, mas é porque o ambiente de Deus chegou junto, a atmosfera de Deus chegou junto. Você vê que quando a atmosfera de Jesus toca a praia, a primeira coisa é os demônios perceberem que mudou a atmosfera, e há uma libertação, porque o ambiente certo chegou naquela praia. Por isso o diabo quer nos desconectar-nos dos nossos ambientes, das nossas atmosferas. Se você olhar em Lucas 19:5, esse você não precisa nem de abrir a sua Bíblia, porque você conhece esse texto de cor. Quando Jesus vira para Zaqueu e diz: hoje me convém ir na sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, parece que um ambiente toma aquele lugar de arrependimento, de uma autocrítica. E Zaqueu, e aí eu quero fazer aqui, sempre que eu falo de Zaqueu, eu quero defender Zaqueu num negócio aqui. Todo mundo diz que Zaqueu era ladrão, mas a Bíblia nunca disse isso, tá? A Bíblia nunca disse que... A Bíblia disse que Judas era ladrão, mas não Zaqueu. É que o pessoal tira que Zaqueu era ladrão só por causa do cargo dele, cobrador de impostos. Como a maioria dos cobradores de impostos daquela época era ladrão, julga-se que ele era ladrão, mas a Bíblia não diz que ele era. Agora, eu acredito que ele não era. Por quê? Por dois motivos. Se você olhar o texto, ele vira para Jesus e diz assim: Senhor! Depois que o ambiente chegou, ele fala: Senhor, eu quero dizer uma coisa, eu vou refletir, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Só ali ele já ficava pobre devendo, se ele fosse ladrão. Só ali, porque ele diz: eu vou devolver. Só que antes de falar isso, ele disse uma outra coisa. Ele disse: Senhor, metade dos meus bens eu vou vender e dar para os pobres. Lembra desse texto? E a outra metade, ele falou se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Com a metade. E outra coisa, falar bobeira perto de Jesus era vacilo. Porque aquela mulher que estava no poço e virou para Jesus, quando ele perguntou: cadê o seu marido? Ela disse: eu não tenho. Foi dar de boa, moça, eu não tenho. Ele disse: é verdade, porque os 4 que você teve não era teu, e esse que está contigo também não é. Jesus é assim, irmão. Jesus não é esse politicamente correto que... Não, pastor, só é muito duro. Se Jesus pregasse aqui, ia arrepiar. Ia arrepiar, porque Jesus não está nem aí se vão gostar da pregação dele. Um dia ele começa a pregar, falando de ceia, quer dizer, simbolizando o corpo dele. Os discípulos foram embora. Quando sobrou só os 12, ele ainda virou para os 12 e falou: e vocês não querem ir também não? Foi quando Pedro falou aquele negócio: para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida? Ei! Jesus não está nem aí se ele vai ficar com 12, com 1, se ele tem que começar de novo. Se aquele Zaqueu tivesse na mesma lorota, Jesus ia mandar na lata dele, pode ter certeza. Mas você já viu o que Jesus falou depois que Zaqueu falou isso? Metade eu dou para os pobres, a outra metade eu vou pensar, se eu defraudei alguém eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Esse é filho de Abraão. Filho de Abraão era o termo de crente lá atrás. Esse é filho de Abraão. E chegou salvação a essa casa. Sabe por quê? O ambiente entrou. Quando Jesus traz o ambiente lá para dentro, a primeira coisa que o cara quer saber: peraí, deixa eu ver se eu pequei. Quero ver o que eu fiz de errado. Olha o poder de um ambiente. Se você olhar em Lucas 7,36, também não precisa abrir a sua Bíblia. Lucas 7,36 vai falar daquela mulher que quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Lucas 7,36 vai falar que ela quebra e enxuga os pés com os cabelos. E aí um fariseu diz assim: se esse fosse profeta, saberia que
essa mulher pecadora. Mas aquele ambiente entrou, e aquele ambiente trouxe um ambiente de quebrantamento. Os discípulos de Jesus, vai dizer Mateus, que disseram, que absurdo, que no caso quem falou isso foi Judas, que absurdo, poderia ter vendido por 300 denários ou mais lá, e se daria aos pobres. Aí Jesus fala assim, os pobres sempre estarão convosco. Porque você já viu aquele cara que quer lavar a consciência, ele dá para os pobres, ele faz só para lavar a consciência. Ou então ele não quer ser ofertante ou dizimista, aí ele faz obra de caridade, para lavar a consciência. Aí sabe o que acontece? Jesus traz um quebrantamento, e aqui eu vou entrar na mensagem, porque tem um negócio, o ambiente estava ali para todos, o ambiente de quebrantamento estava ali para aquela mulher, e estava também para o fariseu, e estava também para Judas. E aqui eu aprendo uma coisa, a gente pode estar no mesmo ambiente, mas não receber a mesma coisa. A gente pode estar exposto à mesma atmosfera, mas não receber a mesma coisa. Porque essa mulher estava no mesmo ambiente dos fariseus e dos discípulos, mas só ela recebeu um coração quebrantado naquele ambiente. Quer ver outro exemplo? Se você olhar a história de Ruth, uma mulher moabita, o moabita era amaldiçoado. Ruth, uma mulher moabita. Noemi fica sozinha, marido morre, os filhos morrem, só sobrou as duas noras, Ruth e Orfa. As duas moabitas, as duas vivendo debaixo do mesmo ambiente, as duas vivendo debaixo da mesma atmosfera, recebendo os mesmos conselhos, ouvindo as mesmas palavras. E de repente, Noemi vira para suas noras e diz, eu não tenho como gerar filhos para vocês, podem ir embora, eu libero vocês. Aquela mulher ia se tornar uma mendiga, porque naquela época, se não tivesse marido nem filhos homens, ela ia ter que mendigar para viver, porque não havia outra forma de sustento. E de repente, aquelas duas mulheres que foram criadas dentro do mesmo ambiente, uma vira as costas e vai embora. E aí Ruth diz, um texto que eu acho lindo. Coloca para mim no telão esse texto. Ruth capítulo 1, versículo 15. Esse texto, olha o que a pessoa que recebe a palavra no ambiente certo é capaz de dizer. Uma moabita, não era israelita. Olha o que diz. Pelo que disse Noemi, eis que tua concunhada voltou. Ou seja, a outra aceitou e foi embora. Para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Lembra aqui que ela é moabita, tem outro Deus, não é o Deus de Israel. Respondeu, pode ir. Respondeu, porém, Ruth, não insista, ou seja, não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e ela abandona o Deus dela e diz, o teu Deus será o meu Deus. Estava no mesmo ambiente. Uma vira as costas, aprendeu tudo igual, vira as costas e vai embora. E a outra diz, não, o teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo, eu deixo de ser moabita para viver no meio do teu povo, por causa do ambiente. Ei, meu irmão, tome cuidado, você pode estar dentro do mesmo ambiente e não receber a mesma coisa, porque depende do coração. Eu posso pregar aqui domingos após domingos, quintas após quintas, porque quinta eu passei a pregar mais esse ano nas quintas-feiras. Eu posso pregar aqui muitas quintas, muitos domingos. Você está exposto a esse ambiente, mas se você não ligar o teu coração, você não recebe a mesma coisa. Por que pessoas saem falando mal? Porque estavam no mesmo ambiente, mas é órfã. Órfã é o nome da mulher que foi embora. Porque não está recebendo a mesma coisa. Está na mesma atmosfera de milagre, mas não pode receber. Está no mesmo ambiente profético, mas não pode receber. Vigia, irmão, porque não basta só estar no ambiente, tem que se conectar ao ambiente, e a conexão é pelo coração. Eu me lembro de pessoas que foram abençoadas financeiramente aqui, foram abençoadas, e ainda foram capazes de sair falando mal
da bênção financeira que Deus derrama aqui. Só tem um detalhe: a unção que você respeita, você atrai, mas a que você não respeita, você distancia dela. Veja bem, duas mulheres, no mesmo ambiente, debaixo da mesma atmosfera, tendo diferença naquilo que sente. É incrível que é possível a atmosfera ser igual e receber diferente. A terra segura a atmosfera, grave isso. A terra é quem segura a atmosfera. Essa atmosfera que está em volta do globo terrestre, ela é presa pela gravidade. Ela tem que reter a atmosfera. Você está entendendo isso? A atmosfera não está ali porque tem um bloqueio externo. A atmosfera é presa na gravidade. Significa então que eu aprendo aqui que quem prende a atmosfera não é Deus. Quem prende a atmosfera somos nós. Por isso é possível receber a unção do Espírito Santo aqui e perder lá fora. Por isso é possível sair de um culto abençoado, cheio do Espírito Santo, e da porta para fora perder. Por quê? Porque não é Deus que prende a atmosfera na sua vida. Quem prende a atmosfera na sua vida, quem segura é você. Quem segura o ambiente profético é você. Eu. Ou seja, se a gravidade acabar na terra, a atmosfera dissipa. Isso nos ensina isso. Somos nós que seguramos a atmosfera de Deus na sua vida. Por isso o texto diz que o sacerdote deve manter o fogo aceso continuamente sobre o altar. Ei, meu irmão, quem mantém o fogo do Espírito no teu coração não sou eu, é você. É você que tem que sair do culto e manter sua vida de oração. É você que tem que sair do culto e manter sua vida de leitura bíblica diária. É você que tem que sair do culto e gravar as palavras no seu coração para não esquecer na hora que vierem os problemas. Quem vai manter a atmosfera que Deus libera aqui sobre este lugar somos nós. E agora sim eu entro na mensagem propriamente dito, gerando atmosferas. Eu quero te mostrar algumas coisas que geram atmosferas na nossa vida, que geram ambientes. Primeira coisa, repita comigo: o que você pensa gera ambientes. Primeira coisa, o que a gente pensa gera ambientes. Provérbios 23, versículo 7. Coloca no telão para mim. Provérbios 23, versículo 7. A Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, como ele pensa consigo mesmo, assim, não sou eu que estou falando, olha lá. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Meu irmão, uma coisa que gera ambiente na nossa vida é o que a gente pensa. Aquilo que pensamos é responsável por atmosferas que é criada à nossa volta. O que a gente pensa gera frustração. É uma atmosfera, é um ambiente, é ruim, mas gera. O que a gente pensa gera ânimo ou gera desânimo. O que a gente pensa traz boas coisas ou traz coisas ruins. O que a gente pensa gera medo. Um ambiente de medo dentro de nós. O que a gente pensa gera ânimo, ou gera desânimo, ou gera esperança. O que você anda pensando? Nossos pensamentos é o primeiro campo de batalha da nossa vida. As maiores guerras da nossa vida não são externas. As maiores guerras da nossa vida são internas. Muita gente já era para ter começado a fazer coisas aí que está presa no pensamento ainda. Porque pensa que não é capaz. Porque pensa que não vai conseguir. Porque pensa que vai ser reprovado. Ei, meu irmão, você tem que sair do campo dos pensamentos e partir para o campo da ação. Agora, se você pensar na coisa errada, a coisa errada vai começar a acontecer na sua vida. Já está disponível o mais novo lançamento do pastor Gerson Costa Filho, o livro Saindo do Cativeiro Financeiro. Neste livro, o pastor Gerson ensina princípios que irão ativar sua vida financeira, desbloqueando sua mente para um novo nível de conhecimento à luz da Bíblia. Adquira já o livro Saindo do Cativeiro Financeiro.
em nossa loja virtual www.petruseditora.com.br. Um lançamento da Petrus Editora. Números 13:31 vai dizer: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos nos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus olhos. Olha o versículo 1 do capítulo seguinte: então levantou-se toda a congregação e choraram, e o povo chorou ao alçar a voz naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Por quê? Porque ouviu a pessoa errada. A atmosfera que foi criada dentro deles foi uma atmosfera de medo. A atmosfera que foi criada dentro deles, uma atmosfera de incapacidade. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Olha, eu acredito que Deus pode tudo e mais alguma coisa. Sabe o que acontece? O problema é quando a gente começa a ouvir os 10 espias. A terra é boa. Ó, o teu sonho é legítimo. A terra mana leite e mel. Se você conseguir vai ser muito bom. Mas pode te falar a verdade? Tem gigante lá. Você não tem como encarar eles. Foi isso que eles ouviram. Sabe o que isso gerou dentro deles? Um ambiente de tristeza. Começaram até a murmurar porque ouviram isso. Meu irmão, cuidado com o que você anda ouvindo. Pelo amor de Deus. Cuidado com o que você anda ouvindo. Porque Satanás não tem... Olha, escute o que eu vou te dizer. Satanás não tem poder. Pode ser o crente mais borocochô que tem aqui dentro. Satanás não tem poder para incorporar em você. Não tem poder para entrar dentro de você. Mas ele tem como fazer um negócio. Fazer a voz dele chegar no teu coração. Ele não tem poder de entrar dentro de você, mas ele consegue botar a voz dele dentro de você. Se você emprestar teu ouvido para a pessoa errada. Se você começar a ouvir as coisas erradas, pode ter certeza que Satanás vai falar no seu ouvido. Aí, sabe, aquele pastor, acordei com desânimo, não sei de onde vem. Você tem que ver o que você ouviu antes de dormir e no dia anterior. Porque o que você ouve agora pode não gerar reação imediata, mas pode ficar lá dentro e depois, de repente gera um ambiente que você não sabe nem de onde saiu, mas foram aquelas palavras. Já viu quando você sai e de repente vem uma pessoa e fala um negócio, você não sabe nem porque está triste? Gerou um ambiente. Você tem que aprender a filtrar o que você ouve. Eu ouço um monte de coisa e eu filtro o que eu ouço, até dos meus amigos. Mais do que filtrar, nós precisamos aprender a selecionar quem a gente vai ouvir. Davi ouviu seus irmãos e o rei dizendo para ele: você é menino, você não pode. Ele não tinha como impedir o rei falar no ouvido dele, mas ele tinha como impedir aquilo entrar no coração dele. Aí sabe o que ele fez? Falou: deixa eu contar minha história para o senhor. Um dia veio um urso, eu matei ele. Outro dia veio o outro, matei também. Matei um leão. Ei, meu irmão, sabe o que acontece? Tem coisa que não tem como impedir de você ouvir, mas tem como você impedir de deixar ficar lá dentro. Fulano não gosta de você, hein? Aí a gente acredita. A gente deixa lá dentro. É bem que eu via que ele olhava diferente para mim. Olha só, tem coisa que não vai dar, você vai ter que ouvir. Mas ficar aí dentro é outra história. Já viu como é que o pastor te trata? Já viu como é que o pastor te vê? Já viu como é que ele cumprimenta o fulano de tal e o ciclano? Deixa Satanás falar no teu ouvido, vai mesmo emprestando. Porque quem vai se lascar não é o cara que está te falando não. Porque já viu? A peste não sai não, tu que sai. Já viu isso? Você já viu isso? Aquele cara que todo mundo sabe que é problema dentro da igreja, mas ele continua firme e forte lá, e mandando um monte para fora. É um agente do Satanás mesmo. Olha só, preste atenção numa coisa, cuidado. Cuidado com o que você ouve. Meu irmão, se essa... Pastor, mas o senhor está falando de dentro da igreja? É, meu irmão, Satanás tem os enviados dele dentro da igreja.
Só não consegue se manifestar. O resto, presta atenção numa coisa, irmão. Se essa pessoa você já viu que não é para andar contigo, anda com outro, mas não muda de ambiente. Você está entendendo isso? Se tem alguém dentro da igreja que você sente que é um enviado de Satanás, muda o seu relacionamento, mas não mude o ambiente. Porque tudo que o diabo quer é que você saia do lugar que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, no lugar que eu escolhi, ali te abençoarei. Mas é um lugar que ele escolheu. Aí, se você sai do ambiente que Deus escolheu, sabe o que acontece? A bênção não flui mais daquela mesma maneira. Porque a Bíblia diz, do lugar que eu escolhi, ali trará os seus dízimos, as suas ofertas, os seus sacrifícios, eu o abençoarei. Ei, quem está falando no seu ouvido? Palavras geram ambientes. O que você ouve gera ambientes internos e externos. Ouça a coisa certa, e a atmosfera certa vai envolver a sua vida. Terceira coisa que gera ambientes, repita comigo: o que você fala gera ambientes. Quer ver? Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Diz assim, deixa eu ver qual a versão ali. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua gera ambientes. O que você fala gera ambiente. O que nós falamos gera ambientes presentes e ambientes futuros. Quer ver um exemplo que eu costumo falar aqui, mas nunca coloco para ler? Coloca para mim em Gênesis 31, 32. Olha o poder do que se fala para gerar ambientes. Gênesis 31, 32. Jacó falando para Labão, porque Labão disse que alguém roubou o ídolo dele. Olha o que diz: com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Olha a palavra que ele libera. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu, do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia o quê? Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Jacó nunca ia imaginar que a mulher amada roubou os ídolos. E aí ele tem tanta certeza que pode liberar a palavra, que ele fala assim: morra quem tiver com teu ídolo. Mas o texto faz questão de dizer, ele não sabia que era Raquel que tinha roubado. Porque se ele tivesse sabendo, ele não falaria aquilo. Só uma perguntinha: qual foi a primeira esposa de Jacó que morreu? Raquel. Porque palavras geram ambientes. Palavras geram atmosfera. E na hora que ele falou isso, ele gerou em volta de Raquel uma atmosfera de morte. Por isso, antes de você falar que alguma coisa não vai dar certo, pense 28.000 vezes antes. Porque depois que você liberou a palavra, não tem como pegá-la de volta. Você tem como renunciar à palavra, mas às vezes, se você não fizer de coração puro, não tem efeito. Cuidado com as palavras, porque palavras geram ambientes. Volto a dizer, o que Deus falou no momento da criação gerou tudo. Palavras geram ambientes. Antes de você falar qualquer coisa sobre o seu filho, pense um monte de vezes. Antes de você falar alguma coisa contra o seu marido, pense um monte de vezes. Antes de falar alguma coisa de negócio dele, pense um monte de vezes. Mesma coisa os maridos. Antes de falar alguma coisa das esposas, pense muito. Jacó gerou uma atmosfera de morte com as suas palavras, que envolveu Raquel, a única que ele não queria que morresse. Quantas derrotas temos gerado com as nossas palavras, irmãos? Às vezes eu viro assim para Raquel, virei umas 2 vezes e falei assim: nem, eu acho que vai ser ruim de passar nesse negócio, que a gente descuida. O que eu falei com você? Sou normal igual você. Tem hora que eu faço igualzinho. E eu falei isso. Ela liberou outra palavra. Que isso? Você consegue passar nisso? Aí eu me toquei, falei bobagem. Sabe?
Se o teu marido falar bobagem dentro de casa, lança uma palavra nova sobre a dele. Eu acho que eu não vou conseguir esse emprego. Não, vai sim, você vai ver. Deus está contigo, gera um ambiente novo no coração dele. Ei, meu irmão, gere ambientes na sua casa. Talvez você está lá na sua casa, seu marido não é crente, sua esposa não é crente, seu filho está envolvido nas drogas, chega lá e fala assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor aqui dentro. Mas pastor, peraí, serviremos. Não, eu já estou profetizando, servimos. Sabe, gere ambientes de salvação dentro da sua casa. Por quê? Porque você é autoridade lá dentro. Eu só posso entrar lá se você me permitir, mas você deixa entrar quem você quiser. E aí você pode dizer: só eu aqui sou crente, mas o Senhor pode entrar aqui, porque eu dou a Ele a primazia dessa casa. Gere ambiente sobre o seu filho. Ele às vezes tem dificuldade na escola, começa a dizer: esse menino vai ser bênção, esse menino vai ser estudioso, esse menino vai me dar carro, esse menino vai me dar casa, esse menino vai ter muito dinheiro, esse menino vai ser famoso. Ei, gere ambientes. Pastor, mas isso é viajar na maionese? Não, isso é gerar ambientes, gerar atmosferas. Sabe, eu acredito que a gente vai muito longe, irmão. Sabe, eu olho para uma igreja linda, lotada assim, e pode acreditar que vai melhorar muito. Ano passado foi o maior ano de crescimento dessa igreja. Tudo bem que a história não é tão longa assim, vai fazer 7 anos agora. Mas deixa eu te falar uma coisa: as pessoas vêm aqui e ficam me perguntando: como?